Galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo pra tentar entender por que o brasileiro é feito de idiota, assim, por muitas vezes. E muitas das situações se explicam porque o brasileiro gosta de ser feito de idiota. Vou dar um exemplo pra vocês. Semana passada eu fui no Poupa Tempo lá na Sé, dar entrada no meu seguro-desemprego, que é um direito do cidadão brasileiro, né? E há muito tempo eu não fazia isso, então, tipo, não, nem lembrava mais como fazia. Fui até lá. Chegando lá, às 3 da tarde, tinha uma plaquinha já informando que as senhas para o seguro-desemprego haviam se encerrado, blá blá blá, mas enfim, dei uma ignorada nessa placa, que é o que todos deveriam fazer, e fui conversar com a funcionária do balcão. E chegando até ela e perguntando onde que eu tenho que ir para dar entrada no seguro, ela me informa novamente, né, que as senhas do seguro estavam encerradas. E eu fiquei em primeiro lugar abismado e depois eu perguntei pra ela, falei, por que estão encerradas as senhas? Se o órgão tem que atender o cidadão até às 19 horas, agora são 3 horas da tarde. Então não tem por que essas senhas estarem encerradas. Mas já se encerrou e já faz tempo. Eu falei, que horas que se encerraram essas senhas? Às 11 da manhã. Isso, eram 3 horas da tarde. Aí tinha uma moça do meu lado que ela já tava indo embora, que ela tinha ido também fazer a mesma coisa que eu. Aí eu comecei a questionar, eu falei pra ela, gente, mas por que tá encerrado? Se não são vocês que vão pagar e se vocês têm obrigação de dar atendimento até as 19 horas. Aí eu falei assim, eu preciso falar com alguém que responda por você, porque eu não aceito essa resposta. Eu preciso da entrada, eu vou fazer isso hoje e aqui. Eu vim de outro lugar, de outro município, eu vim de Guarulhos pra dar entrada aqui. E eu não posso voltar sem fazer isso, porque depois eu não vou ter tempo pra fazer, eu vou estar correndo atrás de um monte de outras coisas. Ah, inclusive de emprego, né? Porque não dá pra ficar sobrevivendo de seguro-desemprego nesse país, né, gente? E aí ela olhou pra amiga dela do lado, aí a amiga dela fez um sinal, alguma coisa pra ela, ela falou assim, ai, vai lá dentro e pergunta pra eles, pode ser que eles reabram as senhas pra vocês. Aí eu fui lá dentro bufando, perguntei no outro balcão, ela me disse a mesma coisa. Ai, as senhas encerraram. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Esse país é um absurdo. Como que se encerraram? Vocês têm obrigação de dar atendimento pro cidadão brasileiro até as 19 horas. Então, até as 19 horas, vocês não podem encerrar senha nenhuma. Vocês têm que atender, vocês têm que dar entrada no que tiver que dar, vocês têm que prestar o atendimento pro cidadão. Vocês não estão fazendo favor. Até porque, gente, quem paga o estabelecimento pra atender a gente dessa forma horrível somos nós mesmos. Não é justo. A gente não tem que aceitar isso. A menina que tava do meu lado no primeiro balcão tava junto comigo nesse segundo balcão e ela falou depois pra mim na fila. A menina falou assim, do balcão que trabalha lá, enfim, concluindo, pra depois eu continuar o que a menina me falou. Senta ali no banco que a gente vai verificar se vão reabrir as senhas. Eu falei, verificar não. Eu só vou sair daqui depois que eu der entrada no meu seguro-desemprego. Vocês têm obrigação de me atender e atender a todos que vierem aqui até as 7 da noite pra poder fazer o serviço que vocês têm que prestar. Então a gente tá sentado ali aguardando que vocês reabram sim as senhas. E sentamos. Isso, gente, sem escândalo nenhum. Sabe qual é o mal do brasileiro? É não saber argumentar, é não conhecer o que tem de direito, sabe? É querer achar que tem direito em muita coisa e não tem, e não querer cumprir com o dever que tem. Então, é assim, você tem que conhecer o que você tem de direito, não só exigir o que você quer sem saber por quê, entendeu? As eleições estão chegando aí, a gente quer exigir, exigir, exigir sem saber o quê, sem saber por quê e sem saber de quem, não pode. O cidadão brasileiro não pode deixar as coisas acontecerem dessa forma. Enfim, ela foi lá dentro, deu um chá de cadeira de uns 40 minutos em todo mundo que tava lá, inclusive eu, lógico. E voltou dizendo que tinham reaberto as senhas. E nesse meio tempo, eu conversando com a menina que tava do meu lado, ela falou que já tinha vindo no dia anterior, 11 horas da manhã, e disse que tava encerrado, que era pra ela voltar às 7 horas de hoje. Aí ela voltou, deu um problema no RG, ela teve que fazer não sei o que lá tal. E aí, quando ela voltou comigo lá às 3 da tarde, que ela já tava desde as 7 da manhã lá, ela disse pra mim que já tava indo embora. Eu falei assim, gente, não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão. Por isso que o Brasil não vai pra frente, sabe? O brasileiro é muito espertinho, quer sempre dar um jeito de fazer alguma coisa da forma errada. E quando tem o direito, o dever de fazer a coisa certa da forma certa, não faz. E aí a gente é passado pra trás e depois fica reclamando aí por 4 anos de governo, 4 anos de presidente que não presta, de governo que não presta, de tiririca que não presta. A gente tem que acordar. Não é a gente fazer favor pros outros ou ninguém fazer favor pra gente. Ninguém tá aqui pra fazer favor, a gente paga pra ter tudo que a gente deixa de ter do governo, de estabelecimentos públicos para nos atender. Então a gente tem que acordar, a gente tem que exercer o nosso direito, sim, e o nosso dever de votar direito, sim. A gente não pode abaixar a cabeça para um simples, não tem mais senha, não posso atender. E a gente tem que parar com esse negócio de dar um jeitinho brasileiro em tudo pro Brasil começar a andar pra frente. É isso, galera. Não deixem o direito de vocês passarem despercebidos ou não deixem que as pessoas passem a perna em vocês por um simples não tem senha, não pode, não posso atender.
A gente consegue as coisas argumentando e conversando. E foi assim que eu consegui, dei entrada e todo mundo que tava lá também. Eu não sou salvadora da pátria, nem pretendo ser, só acho que a gente tem que ser mais incisivo no que a gente tem, no que a gente tem que ter mais conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento porque a gente tem acesso a isso. É só isso, galera. Valeu a paciência aí.